Então, bem-vindos à sexta aula do curso de Simetria BRST e de Renormalização Algébrica. Então, vamos dar prosseguimento à aula passada e nesta aula eu queria entrar nos detalhes, mostrar na prática como se implementa o procedimento recursivo de um esquema de renormalização, no caso explícito, digamos, de um modelo que vai ser sempre o nosso laboratório Lambda F4 em 4 dimensões. Então, eu queria mostrar como se implementa o procedimento recursivo de eliminação das divergências, de introdução dos contratermos locais, compatíveis com o Power Counting, até a ordem dos loops. Ir até a ordem dos loops tem uma certa importância, porque a partir de 2 loops em diante aparecem certas divergências, chamadas divergências overlapping, que se não cuidadas de forma correta, podem invalidar o procedimento recursivo de construção das funções de Green renormalizadas sem as divergências ultravioletas e, consequentemente, invalidar o procedimento de introdução dos oportunos contratermos locais necessários para remover essas divergências. Então, vamos mostrar esse procedimento recursivo, no caso escolhendo a renormalização dimensional. Eu já mencionei que ela é muito prática, é bastante simples. Eu já introduzi basicamente o esquema de cálculo prático na renormalização dimensional na aula passada. Então, a gente vai começar com o sistema de sempre, o nosso laboratório, a teoria F4 em 4 dimensões. E nós já vimos nas aulas passadas que o power counting dessa teoria, ou seja, o grau de divergência superficial, tem um limite superior. De fato, ele é dado por esta expressão aqui. Então, as funções que possuem grau de divergência superficial positivo são as funções a 2 pontos, que possuem um grau de divergência quadrático, e a função a 4 pontos. Então, a gente vai se debruçar na construção recursiva dos contratermos necessários para a eliminação das divergências até 2 loops, da função a 2 pontos e da função a 4 pontos. E, tendo renormalizado a 2 loops essas funções aqui, as funções de ordem superior, por exemplo, as funções a 6 pontos, a 8 pontos, elas têm um grau de divergência superficial negativo. Então, se a gente encontrar um subdiagrama dessas funções a 6 a 8 pontos, que contém subdiagramas conectados à função a 2 pontos ou à função a 4 pontos, e a gente já renormalizou esses subdiagramas, então a função a 6 pontos, a 8 pontos, mesmo que a gente considere ela um loop, a 2 loops e por aí em diante, elas não apresentarão mais nenhuma divergência. Então, vamos começar com o ponto de partida será a ação estável, ou seja, a ação mais geral possível, compatível com o requerimento de estabilidade que já discutimos nas aulas passadas. No modelo F4, em 4 dimensões, o requerimento de estabilidade é muito simples, porque a teoria em si
ela possui apenas uma simetria discreta, em que o campo φ vai no campo menos φ. Portanto, a ação estável mais geral de partida é essa ação aqui. Nós temos o termo cinético, o termo de massa e o termo de interação. As quantidades φ0, m² zero, g0, são as quantidades nuas, as quantidades Baire. Então, utilizando a ação estável em 4 dimensões, depois a gente pode implementar o procedimento de renormalização das funções de Green A2 e A4 pontos. Então, a primeira coisa, uma vez que temos a ação estável, escolher justamente o procedimento de renormalização. Como eu já mencionei, a gente vai adotar a renormalização dimensional. Então, o primeiro passo é mudar de dimensão. De dimensão 4, a gente vai para a dimensão D, sendo que D igual a 4 menos epsilon. Então, a dimensão D da renormalização dimensional é 4 menos epsilon. E depois, no final, a gente toma epsilon indo a zero, uma vez que eliminou todas as divergências, que na dimensional aparecem como polos de 1 sobre epsilon ou potências de 1 sobre epsilon. Quando se utiliza a dimensão D igual a 4 menos epsilon, é preciso prestar um pouquinho de atenção nas dimensões do campo φ0, da massa e, em particular, da constante de acoplamento G0. Com relação ao campo φ0, é fácil ver que a dimensão do campo φ0, quando a gente trabalha em D igual a 4 menos epsilon, é dada por essa expressão aqui, ou seja, a dimensão do campo φ0 é 2 menos epsilon dividido 2. Quando epsilon é igual a zero, ou seja, eu recupero as 4 dimensões, a dimensão do campo φ0 é 1. A derivada continua tendo dimensão 1, então o Laplaciano tem dimensão 2, o termo de massa também tem dimensão 2, mas é importante observar que a constante de acoplamento G0, ela tem dimensão epsilon, não tem mais dimensão 0. Essa propriedade aqui é muito simples de entender fazendo uma simples contagem. A gente pega o termo de interação, então aqui eu tenho 4 menos epsilon na medida de integração, depois eu tenho 4 campos escalares, então aparece esse termo aqui, devido ao fato que eu tenho 4 campos escalares, e aqui tem a dimensão de G0. Então, desta equação aqui segue imediatamente que a dimensão de G0 é igual a epsilon. Esse é um ponto importante, porque a gente vai utilizar explicitamente a dimensão de G0 igual a epsilon na hora de estabelecermos as equações do grupo de renormalização na renormalização dimensional. Então, agora podemos introduzir os fatores de renormalização, os fatores que redefinem os campos, né? A massa e a constante de acoplamento. Então, o campo BR, φ0, está relacionado ao campo renormalizado φ através dessa constante Z φ potência ao meio, que é o fator de renormalização que faz passar de um para o outro. E, basicamente, as divergências associadas ao campo φ serão, assim, embutidas nesse fator de renormalização. Para a massa, a gente tem uma equação parecida, que aparece o fator de renormalização da massa. E, finalmente, a constante de acoplamento, essa daqui é a notação padrão, que basicamente ela é adotada por praticamente todos os livros. Nessa notação padrão, o fato que a constante de acoplamento BR
tem dimensão epsilon é explicitada através desse fator aqui, né? Ou seja, se explicita a dimensionalidade da constante de acoplamento Baire através desse fator μ potência epsilon. E depois, assim, temos o fator de renormalização da constante de acoplamento e a constante de acoplamento renormalizada, G. Tanto o fator de tanto o fator de renormalização ZG quanto G continua sendo sem nenhuma dimensão, continuam sendo adimensionais. E a dimensão de G0 justamente é parametrizada pela presença do fator μ epsilon. Então, esta notação aqui é praticamente a notação padrão que vocês encontram nos vários livros de texto, né? Então, justamente aqui tem reforço o fato que G0 tem dimensão epsilon e a presença deste fator aqui vai ser importante na hora de estabelecer o grupo de renormalização na renormalização dimensional. E o grupo de renormalização finalmente vai nos permitir entender o sentido da escala de energia μ que aparece na renormalização dimensional. Um outro ponto importante é que todas essas quantidades nuas, todas essas quantidades Baire, φ0, μ² zero, G0, não dependem da escala de energia μ. Isso também é um ponto importante, um ponto que será utilizado explicitamente na derivação das equações do grupo de renormalização, e a dependência da escala μ vai estar embutida nas quantidades Zφ, Zm², Zg, é o campo φ, a massa e a constante de acoplamento G. Ou seja, estas quantidades aqui dependem explicitamente de μ, mas as quantidades Baire não. Então, isso também é outro ponto importante que será utilizado de forma explícita na hora de derivarmos as equações do grupo de renormalização. Então, a dependência em μ entra nos fatores de renormalização, no próprio campo, em como se renormaliza o campo, no parâmetro de massa e na constante de acoplamento renormalizada G, que passa a depender da escala de energia. É por isso que se fala de um G running, ou seja, de uma constante de renormalização que varia variando a escala de energia. E a variação da constante de acoplamento, em particular com a escala de energia, tem um interesse muito, muito grande, porque variando a energia, por exemplo, ela pode ser pequena, então isso significa que a gente pode realmente confiar nos cálculos perturbativos, ou de repente ela pode ser grande, dependendo do valor da escala de energia. Então, na região em que ela é grande, não podemos assim confiar nos cálculos perturbativos, e outras técnicas não perturbativas, caso existam, tenham que ser aplicadas. Então, tendo um pouquinho feito esses comentários, agora podemos assim prosseguir expandindo todos os fatores Z em potência de H cortado, né?
Então, isso vai fornecer praticamente todas as regras de Feynman, ordem a ordem em H cortado, ou seja, na expansão em loop. E a partir do tri-level, que corresponde a Zφ igual a 1, Zm quadrado igual a 1, Zg igual a 1. Então, por exemplo, pegando o Zφ, a gente tem o tri-level, depois tem H cortado Z1 de φ, que representa a contribuição à ordem loop, depois temos H cortado 2 Z2 φ, e por aí vai. E a mesma coisa para as outras constantes de renormalização, Zm ao quadrado, Zg. Então, a gente pega a ação Baire e faz essa substituição aqui. Na ação Baire gera uma sequência infinita de termos, né, que serão utilizados, ordem a ordem, para poder renormalizar as funções de Green, ou seja, para poder eliminar as divergências e permanecer justamente só com a parte finita. Então, utilizando a expansão dos fatores Z introduzida anteriormente, a ação Baire ela se escreve justamente como ela adquire a forma de uma série infinita em H cortado. Aqui temos o termo S0, esse termo S0 é a parte cinética, né? A parte cinética, o inverso da parte cinética vai dar o propagador. Depois temos o termo de interação, que corresponde a esse termo aqui. Observem que aqui tem o fator μ elevado a epsilon, que vem da dimensionalidade de G0, e vai produzir essa regra de Feynman aqui, a 4 campos φ. E depois tenho os termos em H cortado, Tenho o termo S1. Então, no termo S1, eu tenho sempre um termo cinético, só que agora aparece o fator Z1 φ. Esse termo aqui vai me gerar esta regra de Feynman aqui. Quando eu passo do espaço das configurações no espaço de Fourier do momento, esse termo aqui vai me gerar essa regra de Feynman aqui. Então, para indicar essa regra de Feynman associada ao termo quadrático, ao momento quadrático P ao quadrado, eu utilizei assim uma bolinha. Então, essa bolinha está associada a esse tipo de termo. Depois temos assim este termo aqui, que vem do termo de massa, e aqui aparece a combinação do fator Z da massa com o fator Z do campo φ, porque justamente tem o produto, m ao quadrado, φ ao quadrado. Esse termo aqui vai me gerar esta regra de Feynman aqui, é um loop. E para indicar que esse é o contratermo de massa, aqui eu utilizei um triângulo. E finalmente tem o termo de interação, a 4 campos escalares com a constante de acoplamento. E esse termo vai ter um fator Z1 de G, que vem da constante de acoplamento G, mais 2 vezes o fator Z1 de φ, que vem do fato que eu tenho 4 campos escalares. Então, S1 vai me gerar a ordem H cortado, vai me gerar essa regra de Feynman aqui, essa regra de Feynman aqui, e essa regra de Feynman aqui. Muito bem, então agora podemos olhar também S2, a ação na ordem H cortado ao quadrado. Aqui temos sempre o termo cinético, depois temos o termo de massa. Aqui aparecem várias combinações, porque tem termos misturados, Aqui tem Z2m ao quadrado, Z2 de φ, aqui tem o produto de Zm ao quadrado, Z de φ, porque eu tenho m ao quadrado, φ ao quadrado, então é uma matemática simples. E a mesma coisa no termo de interação φ4, eu tenho Z2 de G, que é o fator de renormalização até ordem 2 da constante de acoplamento, depois
Z2 do campo φ com o fator 2, porque eu tenho 4 campos, e tem também termos misturados, né? Porque eu estou considerando a ordem h cortado ao quadrado, então, fazendo uma álgebra muito simples, se chega a esta expressão aqui. Então, a nível de regra de Feynman, eu uso sempre a mesma notação, né? Então, esse termo aqui vai produzir esta regra de Feynman aqui, que é uma bolinha, e contém P ao quadrado, só que agora é de ordem H cortado ao quadrado. O termo de massa aqui vai me dar o contratermo assim triangular com um triângulo, e sempre na ordem H cortado ao quadrado, e finalmente o termo de interação. Para o termo de interação eu vou utilizar essa notação aqui, onde aqui utilizei, digamos, tipo uma estrelinha, a mesma notação também utilizei aqui no caso da ação a ordem H cortado. O termo de interação que vem do termo GF4 é representado assim com 4 pernas, e aqui tem tipo uma estrelinha, tanto no termo de ordem H cortado quanto no termo de ordem H cortado ao quadrado. Muito bem, então agora temos a expansão da ação até a ordem H cortado ao quadrado, e agora temos que podemos calcular os diagramas, isolar as divergências, temos os contratermos, agora podemos ver como esses contratermos trabalham na eliminação das divergências. Então, vamos agora começar com a função a 2 pontos. Vamos começar com a função a 2 pontos a um loop. Então, a um loop, temos esse diagrama aqui, né? Temos esse diagrama aqui, que eu posso fazer utilizando o vértice A4. Depois eu tenho o contratermo da bolinha, que é desse tipo aqui, HP ao quadrado. Depois aqui tem o contratermo triangular da massa. Então, esta expressão aqui representa a função a 2 pontos a um loop. Eu quero, digamos assim, fazer um comentário. Digamos, não, de uma certa forma, o que me interessa nessa aula é mostrar a vocês o procedimento recursivo e não entrar em todos os detalhes, assim, de todos os fatores de simetria, dos diagramas, dos fatores I, 4π e por aí vai. Isso, digamos, eu gostaria de deixar essa parte, digamos, de acertar todos os fatores de simetria de todos os diagramas e os sinais, assim, de todas as contribuições dos diagramas de Feynman, assim, como exercício, digamos, para vocês, assim, testarem, assim, toda essa maneira recursiva de proceder. O meu objetivo é justamente assim, mostrar a maneira recursiva, como ela se implementa e como ela trabalha na prática, né? Então, aqui temos a função a 2 pontos, a um loop, né? Temos esse diagrama aqui e temos também essas regras de Feynman aqui. Esse diagrama aqui, ele corresponde a uma integral de Feynman bastante simples. Na dimensional temos essa integral aqui. A gente já viu na aula passada essa integral aqui, então a gente já viu como se faz a expansão em 1 sobre epsilon. Então, essa integral aqui, ela possui uma parte divergente que é
parametrizada por este termo aqui, observem que tem um polo, m² sobre epsilon, e depois tem a parte finita. Justamente esse diagrama aqui tem grau de divergência superficial igual a 2. Portanto, pelo teorema do power counting, a parte divergente dele será um polinômio de ordem 2 no momento P² e na massa m². Aqui, justamente, temos a massa m², mas não temos o momento P². Então, isso porque não tem nenhum momento externo que flui nesse diagrama aqui. Então, basicamente, como não tem nenhum momento externo que flui nesse diagrama aqui, eu já poderia imediatamente dizer que não vou precisar deste contratermo aqui, porque este contratermo justamente é um contratermo em P². Eu precisaria de uma divergência tipo P² sobre epsilon para poder utilizar esse diagrama. Então, o fato que há um loop eu não tenho nenhuma divergência assim, tipo P² sobre epsilon, me diz que esse termo aqui, de fato, não entra um loop, ou seja, que Z1 de φ a um loop é zero. Então, esse diagrama aqui tem uma divergência m² sobre epsilon, mais a parte finita. Então, agora temos que dizer como funciona esse contratermo aqui. Então, aqui eu vou adotar o que se chama de subtração minimal. Isso é um procedimento de subtração dentro da renormalização dimensional. Existem outros, assim, outras maneiras de subtrair. Por exemplo, existe a chamada subtração MS-bar, que é parecida com a subtração minimal, só que se subtrai não só a parte de polo, mas se subtrai também uma constante, que é uma combinação de 4π mais a constante de Eulero-Mascheroni, que aparece sistematicamente na renormalização dimensional. Mas a chamada subtração minimal consiste em determinar os fatores Z, requerendo que eles cancelem a parte de polo I1 sobre epsilon que aparece nos diagramas a um loop. Ou seja, este contratermo aqui será determinado requerendo o cancelamento da parte de polo I1 sobre epsilon. E somente da parte de polo I1 sobre epsilon. A um loop eu só tenho 1 sobre epsilon. Na 2 loops eu vou ter 1 sobre epsilon no quadrado, 1 sobre epsilon, mas a subtração minimal é sempre feita com relação à parte de polo. Só se subtrai a parte de polo e nada mais. Eu poderia utilizar um outro esquema de subtração em que não vou subtrair só a parte de polo, mas posso subtrair também uma constante finita. Mas, em particular, na dimensional com subtração minimal, isso é uma prescrição, pode-se adotar uma outra, mas, em particular, na subtração minimal, conhecida também como MS, Minimal Subtraction, se subtrai só a parte de polo, I1 sobre epsilon. Então, basicamente, temos que, justamente, essa combinação aqui é determinada cancelando a parte de polo I1 sobre epsilon deste diagrama aqui. Como vimos, não há um loop divergências em P² sobre epsilon. Portanto,
há um loop na teoria lambda φ4, se a gente mudasse de teoria, por exemplo, considerasse a teoria lambda φ ao cubo em 6 dimensões, essa quantidade aqui já não seria nula, um loop. Mas na teoria lambda φ4 há um loop, essa constante aqui é zero. Então eu permaneço com a constante Z1m², que é determinada justamente anulando a parte de polo em 1 sobre epsilon deste diagrama aqui. Ou seja, a parte de polo é justamente esse termo aqui, portanto, Z1m² vai ser determinado de tal forma a cancelar exatamente a parte de polo em 1 sobre epsilon. Portanto, Z1m² é determinado por esta relação aqui, ou seja, cancelando a parte de polo em 1 sobre epsilon. Então, tendo feito isso, a função a 2 pontos há um loop, agora eliminamos a divergência, então só permanece a parte finita. Então, ela foi renormalizada até ordem um loop. Então, agora vamos ver a função a 4 pontos há um loop, né? E aqui já temos uma certa familiaridade, porque há um loop aparece esse diagrama aqui, que é construído utilizando o vértice A4 aqui, o outro vértice A4 aqui, e depois o contratermo que vem da expansão da ação Baire até ordem um loop, né? Aqui já podemos utilizar o fato que Z1 de φ igual a zero, então só permanece esse termo aqui. Então, já vimos como se calcula esse diagrama aqui na aula passada. Sabemos que esse diagrama tem uma parte de polo em 1 sobre epsilon, mais a parte finita. Inclusive, pelo power counting, sabemos que o grau de divergência superficial desse diagrama é zero, ou seja, esse diagrama tem uma divergência logarítmica. Então, só aparece uma constante dividido a epsilon. Essa constante é adimensional, ou seja, não depende nem das massas, nem do momento, justamente porque o grau de divergência superficial é zero. Então, repetindo o mesmo procedimento que fizemos para a função a 2 pontos a um loop, temos que justamente a função a 4 pontos, ela é dada por esta integral aqui, né? Esta integral é logaritmicamente divergente, a gente já calculou ela na aula passada. Temos a parte de polo em 1 sobre epsilon, e depois temos a parte finita quando epsilon tende a zero. E aqui temos o contratermo. Então, como vamos determinar o contratermo? O contratermo vai ser determinado utilizando a subtração minimal. Ou seja, o contratermo vai ser determinado cancelando a parte de polo em 1 sobre epsilon, ou seja, desta forma aqui. Então, eu cancelei a divergência da função a 4 pontos a um loop, só permanece a parte finita. E assim, eu determinei a um loop todos os fatores de renormalização. Z1m², Z1φ, que é igual a zero, e Z1g. Né? Então, agora vamos subir. Vamos considerar a ordem dos loops. Então, vamos determinar Z2m², Z2φ, Z2g. Então, há 2 loops, vamos considerar a função... vamos considerar a função 1pi, a função a 2 loops. Então, para a função a 2 loops, 1pi, temos assim vários diagramas. Então, essa aqui é a função a 2 loops, 1pi. Então, temos esse diagrama aqui, né? E aqui utilizamos o vértice A4 e temos esse diagrama aqui. Esse diagrama não é tão simples de ser calculado.
E depois temos os diagramas que podemos construir utilizando os contratermos a um loop. Então, temos esse diagrama aqui, onde eu utilizei o vértice A4, e aqui tem o contratermo de massa, o triângulo, que já é de ordem um loop. Como aqui eu tenho um loop, esse aqui é de ordem H cortado ao quadrado. Depois tem esse diagrama aqui, onde é que utilizei o vértice A4 campos a um loop. Então, tem um fator H cortado no próprio vértice aqui, e depois tem um loop aqui. Então, esse diagrama também é de ordem H cortado ao quadrado. E depois temos, em princípio, também o contratermo associado à parte cinética, que seria Z1 de φ, mas como Z1 de φ é zero, esse contratermo automaticamente, esse gráfico automaticamente é zero. E depois eu tenho os contratermos genuínos a dois loops. Tenho o contratermo associado a P ao quadrado, a bolinha, a ordem H cortado ao quadrado com o fator de renormalização Z2 de φ, e depois tenho o diagrama triangular da massa, a ordem H cortado, que tem esses dois fatores, Z2 m ao quadrado, Z2 φ. Aqui também já usei o fato que Z1 φ é zero. Então, como vamos determinar agora este fator, este contratermo aqui e este contratermo aqui? Vamos determinar exatamente como fizemos a um loop, ou seja, requerendo a subtração minimal. Então, esse diagrama aqui vai ter uma parte de polo, inclusive uma parte de polo em 1 sobre epsilon ao quadrado. Esse diagrama aqui também vai ser divergente, vai ter uma parte de polo. Esse diagrama não é tão simples de ser calculado. Se vocês olham no livro do Ramon, tem uma boa discussão sobre o cálculo desse diagrama aqui, em particular da parte divergente. Tem uma parte divergente em P ao quadrado e tem uma parte divergente em M ao quadrado. Então, nesse diagrama aqui aparece uma parte divergente em P ao quadrado e isso faz com que Z2 de φ, ou seja, a renormalização do campo φ a dois loops não seja mais nula. Então, como eu vou determinar esses dois contratermos aqui? Então, o primeiro contratermo, esse contratermo do triângulo, diz respeito às divergências que são proporcionais à massa ao quadrado. Então, esta combinação aqui vai ser determinada requerendo que a parte divergente em m ao quadrado desta combinação aqui seja eliminada justamente por essa combinação. Então, essa combinação aqui elimina exatamente a parte divergente em m ao quadrado desta combinação aqui, deste diagrama, mais a parte divergente em m ao quadrado deste diagrama aqui. Como eu estou trabalhando a dois loops, tipicamente a dois loops aparecem também a potência 1 sobre epsilon ao quadrado. A um loop aparece só 1 sobre epsilon, mas a dois loops aparece tanto 1 sobre epsilon quanto 1 sobre epsilon ao quadrado. Então, essa combinação aqui vai eliminar exatamente as partes de polo, e m ao quadrado sobre epsilon, m ao quadrado sobre epsilon ao quadrado. E, finalmente, a quantidade Z2φ, que multiplica P ao quadrado, será determinada pela eliminação
da parte divergente em P ao quadrado sobre epsilon deste diagrama aqui. Aqui aparece, com relação a P ao quadrado, este diagrama tem apenas uma divergência em P ao quadrado sobre epsilon. Isso é devido ao fato de que a um loop nós não temos divergências em P ao quadrado sobre epsilon. Então, P ao quadrado sobre epsilon aparece como uma divergência deste diagrama aqui. Então, a quantidade Z2 de φ é determinada requerendo o cancelamento da parte divergente em P ao quadrado sobre epsilon deste diagrama aqui. Então, temos duas equações, né? A primeira que determina essa combinação Zm ao quadrado mais Z2φ, cancela a parte divergente em m ao quadrado, e a segunda equação que cancela a parte divergente em p ao quadrado. Então, eu tenho duas equações em duas incógnitas, eu posso determinar Zm ao quadrado e Z2 de φ. Muito bem. Então, vamos agora à função a 4 pontos. Há 2 loops, a função a 4 pontos é dada por estes diagramas aqui. Tem esse diagrama aqui, onde aqui no meio utilizei também o vértice A4, depois tem esse diagrama aqui utilizei também o vértice A4, depois aqui tem o contratermo de massa, o triângulo, há um loop, então como esse já é um loop, aqui eu tenho um loop, esse diagrama também é de ordem h cortada ao quadrado, depois teria também um diagrama com o contratermo cinético p ao quadrado, mas é um loop, ele é zero, então esse diagrama é nulo, não precisa levá-lo em consideração, e depois temos que introduzir os contratermos a um loop do próprio vértice. Então, aqui tem um vértice a um loop que eu calculei na ordem h cortado. Então, aqui já tem um h cortado, aqui tem um loop, então esse aqui é de ordem h cortado. E tem também o diagrama, o espelho desse diagrama aqui, que é esse diagrama aqui. E depois temos o contratermo genuíno, que vem da expansão da ação Baire até a ordem h cortado ao quadrado. Em particular, esses 2 diagramas aqui não podem ser esquecidos, porque senão isso inviabilizaria, digamos, completamente o procedimento recursivo de eliminação das divergências. Não levando em consideração esse diagrama, esse aqui, a gente enfrentaria grandes problemas para poder absorver todas essas divergências, introduzindo contratermos locais. Isso a gente vai entender por quê. Então, esses aqui são todos os diagramas que contribuem para a função a 4 pontos, a 2 loops. Então, como vamos determinar essa combinação aqui? Vamos determinar essa combinação aqui, requerendo que a parte divergente desse diagrama, mais este, a parte divergente que vai ser um polinômio de grau zero, porque o grau de divergência superficial deste diagrama é zero, então vai ser uma certa constante dividido a epsilon, uma outra constante dividido a epsilon ao quadrado, porque eu estou em ordem 2. Então, este contratermo aqui é determinado justamente requerendo que a parte pura de polo em 1 sobre epsilon e 1 sobre epsilon ao quadrado seja eliminada, seja cancelada. Muito bem. Então, justamente aqui vamos repetir
o procedimento de subtração minimal, ou seja, se subtrai apenas a parte de polo. Então, fazendo isso, temos determinado todos os 3 fatores de renormalização a 2 loops, Z2 de φ, Z2 de m² e Z2 de G. Agora, aqui cabe um comentário muito importante. Por exemplo, se vocês olharem o livro do Ramon, ele tem uma longa discussão sobre isso. Esse é um ponto muito importante. Olhando para este diagrama aqui, este diagrama ele possui subdiagramas divergentes. Por exemplo, tem esse subdiagrama aqui, ou seja, considera o subdiagrama do lado direito e depois o subdiagrama espelhado, os subdiagramas do lado esquerdo. Esses subdiagramas nós já calculamos, de fato correspondem à função a 4 pontos a um loop. Então nós já vimos que tem vai surgir um termo tipo 1 sobre epsilon, que vem de dos 2 loops, aqui vai ter 1 sobre epsilon, e no segundo loop eu vou ter 1 sobre epsilon, que vai dar 1 sobre epsilon ao quadrado, que eu vou poder absorver sem problema, mas tem também a parte finita dele. A parte finita dele vai dar origem justamente a um logaritmo de π ao quadrado, como vimos na aula anterior. Então, se eu for analisar esse diagrama aqui, vou ter termos de puro polo, em 1 sobre epsilon ao quadrado, mas vou ter termos também do tipo 1 sobre epsilon vezes um logaritmo de π ao quadrado. Isso são, esse tipo de divergência justamente são as chamadas de divergências overlapping. E são divergências que não são polinomiais, porque tem um logaritmo de π ao quadrado. Então, se eu não introduzir todos os contratermos de forma consistente, partindo da ação Baire mais geral possível, eu vou encontrar esses contratermos aqui desse tipo, 1 sobre epsilon log de π ao quadrado, os contratermos assim chamados overlapping, e eu não tenho como eliminar esses contratermos utilizando contratermos, adicionando à ação termos locais nos campos e nas derivadas, porque aqui tem um logaritmo de π ao quadrado. Quando eu for passar no espaço das configurações, esse objeto aqui vai ser algo não local, vai acarretar um monte de problemas dentro de uma teoria de campo local. Então, mas assim, digamos, a mágica da teoria da renormalização justamente é que, colocando todos os fatores Z, colocando todos os contratermos que aparecem de maneira natural na expansão da ação Baire, que é o ponto de partida, e aparecem na função a 4 pontos, a 2 loops, aparece esse diagrama aqui, e depois tem esses 2 aqui. Esses 2 têm um papel muito, muito importante. Justamente eles cancelam as divergências overlapping, que vem deste diagrama aqui. Então, esse tipo de divergência, 1 sobre epsilon, logaritmo de π ao quadrado, ele é cancelado. As divergências overlapping são automaticamente canceladas e, pelo procedimento recursivo, colocando todos os contratermos necessários, partindo da ação Baire mais geral possível e seguindo, naturalmente, a expansão em H cortado. Então, agora, pelo teorema do power counting, justamente sabemos que a parte divergente desta combinação aqui
é um polinômio de grau zero no momento nas massas, então a parte divergente vai ser h cortado ao quadrado, vai ter uma constante dividido epsilon, aqui vai ter uma outra constante dividido epsilon ao quadrado, então esse contratermo aqui justamente será determinado requerendo o cancelamento da parte dipolo, da parte pura dipolo, porque estamos fazendo a subtração minimal. Muito bem. Então, e o procedimento continua. Aí eu posso ir a 3 loops, e aí eu tenho que pegar, como se faz a 3 loops? Tem que pegar as regras de Feynman a 3 loops, então vão aparecer os fatores Z a 3 loops, que eu vou determinar, incluindo todos os contratermos a 1 loop, a 2 loops, e somente quando eu for introduzir todos os contratermos de forma correta, as divergências overlapping vão se cancelar e a divergência final global que aparece é dada justamente pelo teorema do power counting, ou seja, é um polinômio limitado pelo grau de divergência superficial do diagrama, então tem uma certa dimensão, é um polinômio em P ao quadrado, em M ao quadrado, de grau igual ao grau de divergência superficial do diagrama. E então o procedimento vai até 4, 5, 6 e por aí vai. Então, resumindo, esse é o procedimento recursivo que se utiliza na eliminação das divergências das funções de Green, obtendo as funções de Green renormalizadas. Eu escolhi a renormalização dimensional com subtração minimal, mas pode-se escolher um outro esquema de renormalização, por exemplo, BPHZ, um outro esquema, e pode-se escolher uma prescrição diferente da subtração minimal. Por exemplo, pode-se adotar BPHZ e as subtrações são substituídas por condições de normalização. Então, por exemplo, a função a 2 pontos, ela tem uma divergência associada ao momento P ao quadrado e uma divergência associada à massa M ao quadrado. Então, eu vou precisar de 2 condições de normalização para a função a 2 pontos. A função a 1 ponto só tem uma divergência logarítmica, então vou precisar de uma condição de normalização sobre a função a 4 pontos. Mas na renormalização dimensional com subtração minimal, o procedimento que eu mostrei pode ser generalizado a qualquer ordem, digamos assim. Tem que se prestar atenção em partir da ação estável mais geral possível. No caso da teoria lambda Φ4, a ação estável mais geral possível é muito simples, porque a teoria é simples. Basicamente, eu tenho a teoria de um campo escalar, então a ação mais geral possível é dada por 3 termos. Tem o termo cinético, o termo de massa e o termo de interação. O problema da busca da ação estável mais geral possível torna-se muito sofisticado e não trivial à medida que a teoria vai se complicando. Por exemplo, quando a gente considera a teoria de calibre, com campos escalares, campos de calibre, campos espinoriais, teorias de calibre não abelianas, em que eu tenho também campo de X, por exemplo, e campos espinoriais, campos assim de calibre não abelianos. Então, a questão de identificar a ação estável, BER, mais geral possível de partida, compatível não só com o requerimento de estabilidade, mas também com as identidades de Ward, que a gente vai
vai ver daqui a umas 2, 3 aulas, já vamos ter uma base para poder começar a falar de identidade de Word. Então, a identificação da ação BER estável de partida é um ponto não trivial. Então, eu espero de ter dado uma noção assim, do procedimento recursivo, de eliminação das divergências e de obtenção da parte finita renormalizada das funções de Green. É claro que assim, até 2 loops, os cálculos assim, numa teoria relativamente simples como lambda φ4 em 4 dimensões podem ser feitos assim sem maiores problemas. O único diagrama assim um tanto quanto complexo é esse diagrama aqui. Esse diagrama não é tão simples de calcular, mas dá para fazer. Por exemplo, se vocês olharem justamente a seção 4 do Ramon, ele tem uma bela discussão sobre esse diagrama aqui, que envolve a parte divergente, a parte finita são funções especiais, mas dá para fazer, né? O resto dos diagramas não põe maiores dificuldades. Então, eu assim, terminaria a aula neste ponto aqui, é um bom ponto para terminar. E agora só falta o grupo de renormalização na dimensional para finalmente podermos entender o papel da escala μ de energia que surge na dimensional. Então, o grupo de renormalização vai esclarecer esse ponto. E agora vocês podem se divertir, entre aspas, digamos, em fazer vários exemplos. Você podem, por exemplo, calcular todos os fatores E, com todos os fatores de simetria, acertar todos os fatores 4π, os sinais, na teoria lambda φ4, em 4 dimensões. Você pode, por exemplo, fazer isso também na teoria G ao cubo, em 6 dimensões. Lá também tudo funciona da mesma maneira, talvez seja até mais simples, assim, calcular a 2 loops, né? Então, hoje em dia tem bastante recurso, tem programas algébricos que manipulam essas integrais. As integrais, tanto a um loop quanto a 2 loops, são, na maioria dos casos, são também tabeladas. Então, é um exercício que dá para fazer sem muita dificuldade. Inclusive, por exemplo, o cálculo dos fatores E a 2 loops na teoria φ ao cubo em 6 dimensões, vai ser muito interessante na perspectiva do estudo do grupo de renormalização. Essa teoria φ ao cubo em 6 dimensões, ela é, digamos, um laboratório, não é algo que possa ser assim relacionado com algo, digamos, consistente, porque a teoria em si, digamos, de uma certa forma só faz sentido no regime puramente perturbativo. E obviamente, vocês podem fazer também o cálculo da teoria lambda φ4 que esboçamos aqui, fazer o cálculo assim, com todos os fatores corretos, os sinais e por aí vai. Isso também vai ser um belo exercício, vai dar um entendimento muito bom do procedimento recursivo, dos vários procedimentos de renormalização que estão à nossa disposição, né? Então, eu pararia aqui e deixaria o grupo de renormalização para a próxima aula. Então, obrigado a todos, tenham uma boa tarde e tenham um
Um bom dia e a gente vai se ver na próxima aula.